Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da sua RCT TV, canal 23 da TVN. Hoje, terça-feira, inicia mais um Esporte na TV. Boa noite a você também que acompanha nós via internet, né? Pelo www.rederct.com.br. Como você já está se acostumando, toda terça-feira eu recebo aqui o Luiz Tavares, o vice-presidente da Liga Canoense de Futebol, o presidente do nosso União e entre outros cargos, né? O salário é ótimo pelo visto, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Moreno. Boa noite, pessoal que nos assiste. É um prazer estar de volta a esse programa aqui. Quanto ao salário, estou aguardando. Tá certo, Luiz. Começamos então falando do vôlei, né? A última rodada da Superliga Masculina 2013 e 2014 promete muitas emoções. Amanhã, às 19 horas, o Canoas Vôlei enfrenta o São Bernardo no Ginásio Paulista. E o Canoas precisa de um milagre praticamente para classificar em quinto lugar. Já garantiu a sexta colocação e a vaga entre os 8 melhores da competição. No entanto, se quiser terminar em quinto lugar, terá de vencer os paulistas por 3-0 ou 3-1, que aí somaria 3 pontos. Ainda por cima, terá de secar o Rio de Janeiro, que vai enfrentar o líder Cruzeiro em casa. O Rio de Janeiro teria também de perder por 3-0 ou 3-1, ou seja, não pontuar, já que a diferença entre os dois clubes é de 3 pontos, né? Então, Luiz, o que eu te pergunto? Seguinte, no futebol, muitas vezes, algumas equipes acabam fazendo até um corpo mole, né? Para talvez pegar um adversário menos complicado na fase final. Muita gente suspeitou no último jogo do Canoas em casa com a UFJF, uma equipe que vinha mal na tabela de classificação, que o Canoas tenha, vamos dizer assim, aliviado para os mineiros por querer ficar em sexto lugar, já que o terceiro colocado é o Campinas, clube que o Canoas em 4 jogos na história desde o ano passado venceu 3 confrontos. Ficando em quinto, numa posição melhor, ele pegaria o Minas, que perdeu todos os jogos até hoje disputados. O que tu acha disso, Luiz? Isso acontece mesmo no esporte? É difícil falar sobre isso, né? Dizer que não acontece, afirmar assim é muito difícil, né? Mas se tratando de esporte profissional, assim, é de causar estranheza. Mas, de repente, pensando lá adiante, né, num confronto melhor, como eu digo, é muito difícil falar sobre isso, até porque eu não acompanho o vôlei. O vôlei parece que é um esporte mais difícil até de se fazer. Mas, se isso aconteceu, vamos ver se futuramente vai dar os frutos que está sendo esperado, né? E para dificultar ainda mais a vida do Canoas, Bruno Temponi está fora da partida e talvez do campeonato. A suspeita de fratura por estresse no pé esquerdo. Outro que sequer viajou foi Bosco, com problema no joelho. Henrico, que seria o substituto de Temponi, ainda será reavaliado, pois sentiu dor no músculo posterior da coxa. O Canoas também com muitos desfalques, né? O que também pode justificar a derrota para o UFJF no último sábado, no apagão, né? Literalmente, primeiro acabou a luz do ginásio e depois quem apagou foi o time do Canoas, que sofreu uma virada de 3-1 dos mineiros da UFJF. Agora falando do outro Canoas, o Canoas Esporte Clube. E o duelo de amanhã coloca cara a cara 2 equipes que se enfrentaram na Série A de 2013 e logo em seguida foram rebaixadas. Hoje, na divisão de acesso, Canoas e Santa Cruz têm o objetivo de retornar à elite do futebol gaúcho. Marcado para as 20 horas de amanhã no Estádio dos Plátanos, o jogo é de grande importância para o tricolor canoense, que na estreia perdeu em casa para o Marau por 3-0 e ocupa a lanterna da chave A e também a lanterna geral da competição. Já o rival venceu fora de casa e aposta no fator local e na experiência do centroavante Éder Machado para vencer o Canoas no Estádio dos Plátanos. Luiz, pelo que tu tem acompanhado aí já a derrota do Canoas na estreia, o que dá para esperar do jogo de amanhã em Santa Cruz? É difícil esperar alguma coisa contra o Santa Cruz, que é um clube tradicional. O treinador Tonho Gil já
está acostumada a treinar a equipe lá, já está bem ambientada. Eu acho difícil. O jogo fora de casa, o Canoas ainda tentando se estruturar contra um clube de tradição aí. Olha, se conseguir um pontinho lá, já é lucro. Precisando se reabilitar na competição, o Canoas entrará em campo com um esquema diferente do utilizado na estreia. Sem poder contar com o zagueiro Marcos, suspenso, o técnico Cedenir Machado deverá utilizar o esquema 3-5-2, que foi treinado hoje à tarde no CEP. Assim, Vera, lateral direito de origem, será o líbero no esquema com 3 zagueiros. A ala direita deverá ter Egon, que contra o Marau foi meia de articulação. Outra possibilidade é Iago, que não estreou domingo por não estar regularizado no bid da CBF. Na frente, Lucas Lima e Felipe devem repetir a dupla. Contudo, Elton pode aparecer na vaga do Lucas Lima. Destaque no time no primeiro jogo, o volante Leandro Acosta aposta num bom desempenho do Canoas na noite de amanhã. O que tu acha do treinador já na segunda rodada trocar o esquema, Luiz, com pouco tempo de treino? O que a gente pode esperar? Será que consegue encaixar a marcação o Canoas amanhã? É difícil, ainda mais esse esquema 3-5-2 que precisa de bastante treino, né? Talvez o mais correto se fosse manter o esquema ou já ter iniciado com 3-5-2, né? Mas acredito que pelo desfalque do zagueiro aí, ele queira se proteger um pouco mais, jogo fora de casa, né? Mas é estranho, de um jogo para o outro já trocar o esquema. E o Santa Cruz não tem uma equipe, assim como o Canoas, muito conhecida, né? O time titular de amanhã deve ter Juliano, Thiago Ranot, Renato Saldanha, Caio e Márcio. No meio de campo, Felipe, Diego Borges, William Silva e Matheus Capel, Jason e Éder Machado. No técnico é Tonho Gil, o mesmo que treinou e acabou sendo rebaixado com o clube no ano passado. Já o Canoas tem Rafael, Brian, Vera e William formam o trio de zaga, Egon vai ser o ala direito, Leandro Acosta, Peterson, Cláudio Barulho no meio e Wagner completando na ala esquerda. Na frente, o Lucas Lima ou o Elton e o Felipe. O jogo inicia às 20 horas e a arbitragem terá Marcelo Cavalheiro Pereira com Michael Stanislau e Kleber Gilmar Flores. Falando agora do futebol amador da cidade, né? Ninguém melhor do que o Luiz para falar do nosso futebol de várzea aqui de Canoas. E a gente acompanhou sábado no Diário de Canoas a matéria que eu tive a oportunidade de fazer com o seu Reni Bertola, né, o presidente já há muitos anos da Liga, e também ouvi o secretário de Esportes, Edmilson Tressoldi, que é o responsável pelo repasse do dinheiro às ligas, tanto a de futebol, de salão, de areia e de grama sintética. E na matéria está lá que a Liga de Futebol de Campo, bem como a de salão, ainda tem o passivo de R$20 mil a receber do ano passado. E, em meio a isso, o secretário também disse estranhar que as ligas não o teriam procurado para colocar, né, os projetos para este ano dos campeonatos. Luiz, o que tu tem a dizer sobre isso? Não sei se tu acompanhou a matéria. O que tu tem a dizer, a versão da Liga sobre esse fato? Não, acompanhei sim, tanto que eu sou assíduo, sou assinante do Diário e acompanho sempre, e o Diário faz um belo trabalho. O que eu tenho a dizer é que a Liga realmente não fez um pedido de verba, ou não tinha feito até então, porque difícil fazer um novo pedido de verba para 2014 se a gente não recebeu a dívida de 2013, né? Se tem um passivo de 20 mil aí, o secretário do Esporte alega que a matéria está com a Fazenda, mas a dívida é da Secretaria de Esportes, né? E para nós, entende-se que quem nos abriu a possibilidade de receber foi a Secretaria de Esportes. Mas ainda assim, né? E existe uma descrença realmente nas ligas, especificamente na de campo, quanto ao apoio do poder público, né? E descrença que vem ano a ano, e esse não é diferente. Mas ainda assim a gente fez um documento, eu estou saindo daqui levando ao presidente para ele assinar, e amanhã a Liga de Campo estará então encaminhando um projeto para 2014 com os 11 campeonatos que ela pretende realizar, os cursos de arbitragem e premiação, e vamos ficar aguardando então o próximo capítulo dessa novela. E como anda a questão com a Fundergues, né, que acabou apoiando 2 competições no ano passado, esse ano isso será mantido? Esse assunto da Fundergues eu não estou tratando diretamente, isso aí está mais a cargo de um diretor aí, o Antônio Di Domenico, né? Sabe-se que ela demonstrou interesse, mas esse período aí de férias as coisas param um pouco, né?
E tem questões aí a ser resolvidas aí, me parece que tem uma reunião marcada aí para os próximos dias para ver a possibilidade, mas era numa outra sistemática, né, de captação de recursos, não é uma liberação rápida para acontecer, depende de um projeto, aí, de um mecanismo. A Liga já enviou quais seriam os custos para a Fundergs também, mas não tem nada de concreto ainda, e a gente teme que talvez esse ano seja pior ainda do que os outros que vêm acontecendo aí. Porque a gente pensa toda a burocracia, né, que o poder público alega para aprovar esses projetos esportivos. Já estamos entrando no mês de março, né? Talvez com uma demora aí de 2 meses, talvez, iniciaríamos os campeonatos tardiamente, né, Luiz? Até a aprovação do poder público municipal normalmente não é tão demorado ou tem como não ser, pelo menos, né? O secretário falou em 2 meses, mas a gente sabe que não é bem assim. Eu até olhando agora que eu fui fazer um novo projeto, o ano passado a gente encaminhou um projeto dia 21 de março, então 1 mês a mais do que vai ser encaminhado esse ano. Então, vamos dizer assim que o projeto ser aprovado não é o mais difícil realmente é o dinheiro bater na conta, né? E a Liga deve promover logo após o Carnaval uma reunião com os clubes, vai colocar a situação ao par para eles e eles vão avaliar o que querem fazer, se a gente faz competições, os clubes custeando alguma coisa, a Liga custeando também, ou aguardam uma definição do poder público. Há boatos de clubes aí que queriam se mobilizar que não fizesse campeonato, então, como forma de descontentamento. Então vai ter uma reunião provavelmente na primeira semana após o Carnaval e aí a gente vai tratar desse assunto com os clubes e colocar a real situação para eles. A gente, como apoiadores, né, do esporte local, a gente espera que essa situação se resolva o quanto antes possível. Afinal, todos têm os mesmos direitos aqui na cidade, né? Não só o esporte de alto rendimento, tanto se fala, né? Questão do Estância Velha, aí vindo com equipe profissional, do Canoas Vôlei já há 2 anos tendo o aporte financeiro da prefeitura, mas que não se esqueça das nossas ligas amadoras, que são quem movimenta aí toda a cidade, todas as idades, desde os pequenininhos até os mais idosos. E também a gente sabe que o esporte tem uma função social ainda mais importante, né, do que a questão esportiva, enfim. A gente torce aí para que tudo se ajeite. Depois do intervalo, a gente vai falar a questão do Estância Velha, né, que se apresentou aí com as equipes de divisão de base, mas que continua indefinido na questão do futebol profissional. Até mais. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os patrulheiros da Califórnia em grandes aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI.
Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Bom, voltamos então com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação, www.coca.com.br. Falando agora de Estância Velha, né? A equipe do Estância que espera aí uma vaga no Campeonato Gaúcho Júnior, que inicia no dia 19 de março. Assim, o objetivo do clube é estar preparado para assumir uma vaga. Se acontecer o convite, queremos estar prontos para a disputa. É o que diz o diretor de futebol Eliton Becker. No segundo semestre, a equipe disputará a Copa FGF Sub-19, competição que participou no ano passado. O técnico dos juniores do Estância é Bruno Simon, remanescente da última temporada. Além dele, fazem parte da comissão técnica Cláudio Pavão, que é o preparador físico, o Moacir da Silva, preparador de goleiros, o Zeca Santos, conhecido da gente aqui do futebol canoense, que vai ser o roupeiro, o Sérgio Chemali, que é o coordenador técnico, o Leonardo Simeonato, coordenador administrativo, o Macarius Boscaini, o gerente de futebol, além do próprio Eliton Becker. Além dos 26 atletas do Grupo Júnior que cobiçam uma vaga no profissional, outros jogadores devem ser contratados para o elenco que ainda não tem data definida para a apresentação, o elenco profissional. E o Estância aí já há menos de um mês do início da terceirona, com essa indefinição tanto de técnico como de grupo de jogadores, a gente acaba não sabendo realmente o que está acontecendo, o pessoal da prefeitura não fala, o pessoal do Estância também prefere não comentar a situação, mas Luiz, faltando menos de um mês, praticamente 20 dias para o início da terceirona, a gente não sabe nem onde o Estância vai jogar. Como é que tu vê essa situação? É difícil, eu acho que o Estância está passando pela mesma situação das ligas, né? É convênio com o poder público, né? E a gente falou no bloco anterior, o poder público tem uma morosidade muito grande para resolver as coisas. Eu não sei como é que foi feita essa parceria, esse apoio do Estância com o poder público, eu não sei em que pé foi feito isso, mas certo é que o Estância está pagando o preço. Mas é ruim para a cidade, é ruim para depois fazer as coisas em cima da hora. Difícil representar bem com as coisas feitas em cima da hora. Verdade, a gente torce aí para que as coisas comecem a tomar forma de uma vez e o Estância tenha condições aí de estrear, colocar um time em campo no dia 23. Daqui a pouquinho a gente vai falar da terceirona, que já saíram aí as 3 primeiras rodadas. Vamos saber quem serão os primeiros adversários do Estância Velha. Libertadores da América. O Grêmio, daqui a pouco, às 22 horas, na Arena, recebe o Nacional de Medellín pela segunda rodada da fase de grupos. Os dois times venceram na primeira rodada. O Grêmio bateu o Nacional do Uruguai fora de casa por 1-0, enquanto o Nacional da Colômbia venceu em casa o News Old Boys. Como é que tu tá vendo essa participação do Grêmio na Libertadores? Depois do desempenho, a gente sabe que o Campeonato Gaúcho não é um grande parâmetro, mas é aquilo que todo mundo fala, né? Jogador ruim não joga nem no gauchão. Então dá para esperar aí um Grêmio forte hoje contra o Nacional, Luiz? Acho que o fator local pesa muito, a torcida do Grêmio está muito engajada, o estádio novo, né? Eu acho que o fator local vai ajudar muito. O Nacional, esse de hoje, né? E não aquele que o Grêmio jogou outro dia, esse de hoje é um time muito rápido, mas eu acho que o fator casa vai ajudar. E o Grêmio vem num crescente, sim. Falta um teste maior, o Grenal foi um teste mais local, mas por ser clássico fica difícil fazer uma avaliação. E o jogo lá fora, o Grêmio ganhou do Nacional, mas o Nacional de Montevidéu, convenhamos, é mais tradição do que o time atual não oferece grande resistência, tanto que ele é o mais fraco desse grupo, né? Já esse Nacional de hoje é um time mais atrevido, mais fora de casa. Eles jogando fora de casa, eu acho que não vão se expor tanto e o Grêmio tem condições de ganhar sim e encaminhar a classificação. E num grupo, um grupo visto como o grupo da morte antes do início da competição, o Grêmio fazendo já 6 pontos nas 2 primeiras rodadas,
pode realmente, como o Luiz falou, acabar encaminhando sua vaga nas oitavas de final da competição. Lembrando que o próximo jogo do Grêmio na Libertadores também é na Arena, contra o News Old Boys. O Grêmio tendo a chance de fazer 9 pontos nos 3 primeiros confrontos. E foi encerrada agora há pouco a vistoria do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar no estádio Beira-Rio. A Casa do Inter foi aprovada para a partida contra o Brasil de Pelotas, amanhã, às 22 horas. Com isso, 10.250 torcedores poderão assistir ao jogo, válido pela 11ª rodada do Gauchão. Desta vez, o Colorado abrirá o estádio apenas na área da antiga Social. Ainda falando de Inter, nem mesmo os 5 jogos sem gols pelo Colorado parecem abalar a confiança do atacante Wellington Paulista. Aos 30 anos, o camisa 9 começou no meio-campo e foi reprovado em 15 peneiras antes de receber o aval para virar jogador no teste do Juventus. Garante não estar pressionado pela falta de gols. O que vem acontecendo com esse jogador que por onde passou fez muitos gols, né, apesar de não ser um jogador com grande qualidade técnica? O que está acontecendo no Inter que o Wellington não consegue marcar? Esse último jogo eu acho que ele não jogou bem, mas ele tinha jogado bem contra me parece, o Novo Hamburgo, né? E ele está tendo um pouco de azar. Eu acho que no time principal ele não está tendo muita oportunidade de entrar, e nesse time suplente que o Inter coloca em campo aí, ele não está conseguindo, parece que se entrosar e se encaixar bem. Mas eu acho que para grupo ele é um jogador interessante, sim. Relembrando então, o Inter às 22 horas amanhã no Beira-Rio vai enfrentar o Brasil de Pelotas, que vem aí fazendo uma boa campanha, assim como o Veranópolis. São as duas exceções, né, em um campeonato gaúcho tão pobre tecnicamente. Amanhã, além do jogo do Inter às 22 horas, às 19 horas o nosso Aimoré aqui de São Leopoldo vai receber o Esportivo em casa, tentando embalar aí na competição. O Aimoré que está ali na beira da zona do rebaixamento. Um pouquinho mais tarde, às 19h30, aquele jogo atrasado de 2 rodadas atrás, o Caxias vai receber o Juventude no primeiro caju da temporada. Na quinta-feira, Pelotas e Cruzeiro se enfrentam na Boca do Lobo. Os demais jogos desta rodada serão realizados nos dias 1º e 2 de março. Já na divisão de acesso, além do jogo do Canoas, a rodada de amanhã tem os seguintes confrontos. O Nova Prata vai receber a União Frederiquense, o Rio Grandense de Santa Maria recebe o Rio Pardense, tem Marau e Inter de Santa Maria em Marau, Brasil de Farroupilha e Tupi de Criciúmal nas Castanheiras, o Glória vai receber o Panambi em Vacaria, o Cerâmica recebe o Avenida no Vieirão e o Ipiranga de Erechim vai receber o Santo Ângelo às 20h30, fechando a rodada. Quanto à Terceirona, que a gente comentou antes, a federação divulgou no final da tarde de ontem as 3 primeiras rodadas da competição. Ela inicia no dia 23 de março e o Estância, na primeira rodada, vai enfrentar o Sapucaiense em casa. Depois vai a Pelotas, enfrentar o Farroupilha. E depois, na terceira rodada, também joga fora de casa no dia 30, visita o Vovô Rio Grande. Com certeza o Estância será a equipe, vamos dizer assim, menos preparada para essa competição, né, Luiz? Pelos investimentos, o início tardio e por a gente conhecer aqui a sistemática da região aqui, com certeza o Estância vai sair atrás. O Sapucaiense, na estreia, talvez seja até não um adversário tão difícil assim, mas depois o Farroupilha em Pelotas, esse é um jogo complicadíssimo, né? Mas vamos aguardar, vamos esperar que o Estância consiga aí se reorganizar ou se organizar então e fazer uma boa campanha. E o presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, questionou o legado da Copa do Mundo em entrevista hoje pela manhã. Para o dirigente, que vai receber a seleção da Argentina nas dependências do clube durante o Mundial, a competição só vai beneficiar os 3 clubes que estão cedendo seus estádios: Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Concorda com ele, Luiz? Não entendi a declaração. Beneficiar os 3 clubes, eu não entendi. O Mineirão foi totalmente reformado, isso não é um benefício para o Estado, para o próprio Atlético, para todo mundo? Eu não consigo. O que a gente sabe é que o Calil tem uma birra ali com o Mineirão, né? Tanto que ele não quis mandar lá os jogos da Libertadores e fez uma força tremenda para o time jogar no Independência. Mas eu também não concordo com ele, né? A Copa deixará um legado muito importante para as cidades, enfim, que terão obras aí sendo realizadas.
até mesmo locais onde não há jogos, como Santa Catarina, estão sendo feitas obras para receber turistas, e a gente sabe que o turismo é um legado importante, pois depois da Copa do Mundo, talvez nos próximos anos, muito mais gente vai querer visitar o Brasil. Tem toda aquela questão, né, de falta de dinheiro na saúde, educação, mas a gente sabe muito bem que se não acontecesse a Copa aqui, da mesma forma não haveria investimento em todas estas áreas. E para fechar o Esporte na TV, falando de Libertadores da América, o Cruzeiro goleou a Universidade do Chile por 5-1 agora à tarde. Neste momento, o Atlético Paranaense vai enfrentando o Vélez Sarsfield na Argentina e vai empatando em 0-0. Outro brasileiro que joga hoje, como já falamos, o Grêmio, às 22 horas na Arena. E na Liga dos Campeões da UEFA, hoje o Borussia Dortmund visitou o Zenit da Rússia e venceu por 4-2, praticamente liquidando o confronto das oitavas de final. Agora há pouco, o Olympiacos recebeu o Manchester United na Grécia e fez 2-0 também, outro resultado difícil de ser revertido. Amanhã tem Schalke 04 e Real Madrid e Galatasaray e Chelsea da Inglaterra. A gente vai encerrando o Esporte na TV e eu queria agradecer aqui mais uma brilhante participação do nosso amigo Luiz Tavares. Muito obrigado, Luiz. Não, entendi que eu que agradeço, e semana que vem estaremos mais uma vez aqui para participar do programa. Com certeza. E só para alertar você, telespectador do Esporte na TV, que amanhã não teremos programa, já que estarei na cobertura tanto do Canoas Vôlei, que joga às 19 horas em São Paulo, como do Canoas Esporte Clube, que pela divisão de acesso enfrenta o Santa Cruz às 20 horas, no mesmo horário que inicia o programa, que volta na quinta-feira. E na quinta estará aqui ao meu lado o Jober Teixeira Júnior, que normalmente vem às quartas, mas excepcionalmente estará aqui comigo na quinta-feira. E além dele teremos um convidado especial, o Jardel Machado, técnico do futebol da Ubra. Então, até quinta-feira, uma boa noite a todos.